Olá, seja bem-vindo ao MP na Web. Hoje nós vamos fazer um passeio pelo interior do estado. Vamos conversar com o promotor titular da primeira Promotoria de Justiça de Nova Andradina, o promotor de Justiça Paulo Henrique Mendonça de Freitas. Olá, doutor Paulo, tudo bem? Tudo bem, Valéria? Como está? Tudo ótimo. Saudade, faz tempo que a gente não se encontra, né, doutor? Então, essa pandemia aí dificulta um pouco os encontros, né? Mas seguimos aqui trabalhando no interior do estado e prestando serviço aí através do Ministério Público, importante para a população, né? E é importante que o Ministério Público não parou com essa pandemia, né, doutor? Muito pelo Exatamente. contrário, eu acho que o trabalho triplicou, né? Exatamente. O isolamento exigiu das instituições de Estado, como o Ministério Público, uma nova readequação, né? Tivemos que reaprender aí como gerenciar as equipes, como atender o público, para não deixar de atender o público e atender as demandas que nos são trazidas pela população em geral, né? E isso dificultou um pouco os encontros presenciais, mas o trabalho não parou, né? E como a internet nos ajudou, né, doutor? Nós migramos, por exemplo, com um programa de televisão, fomos para a internet e assim a gente consegue, inclusive, chegar no interior do estado. E é importante essa comunicação, né, com os senhores aí no interior do estado e também com o cidadão, que a gente pode passar aí o trabalho que o Ministério Público vem desenvolvendo. Sem dúvida nenhuma. A internet tem esse papel de viabilizar a comunicação e permitir a continuidade dos trabalhos, usando aí desses meios tecnológicos. Mas é sempre importante lembrar, Valéria, que mesmo na pandemia, seguindo as regras das autoridades sanitárias, nós continuamos os atendimentos, porque nem sempre toda a população tem acesso aos meios tecnológicos. E é por isso que, principalmente, eu digo, aqui em Nova Andradina, nós não paramos e continuamos atendendo a população mesmo em meio à pandemia. É um projeto de biossegurança bem elaborado, nos permite isso, né, doutor? Exatamente, graças aí à nossa Procuradoria-Geral de Justiça, que elaborou um excelente plano de biossegurança para todo o Estado, para todas as promotorias. Isso nos deu um conforto, uma segurança, ao mesmo tempo em que prestamos os nossos serviços à população, também cuidamos da saúde da população e dos nossos servidores. Doutor, agora eu queria saber um pouquinho de você. Quando Sim. foi que você ingressou no Ministério Público de Mato Grosso do Sul? Valéria, eu ingressei em agosto de 2017. Parece que foi ontem, Parece que mas foi ontem, eu estava lá na parece sua que foi porta. ontem, já foram 4 anos, né? O tempo E passa tão rápido. passa muito rápido. E nesse tempo eu passei por Água Clara, fiquei lá um tempo e iniciei a carreira por lá. Titularizei em Brasilândia, divisa do estado de Mato Grosso do Sul com São Paulo, e depois removi para Bandeirantes, todas comarcas de primeira entrância. E em seguida fui promovido para Nova Andradina, né? Estou aqui agora numa comarca de segunda entrância, o que significa dizer que é uma comarca um pouco maior, com uma população maior, com outros problemas, embora semelhantes aos problemas das demais cidades do interior, é uma cidade de um porte um pouco maior, né? E como é que é trabalhar no interior do estado, doutor? É uma realidade diferente da capital. O senhor passou pela capital também, o senhor entendeu um pouco o fluxo do trabalho antes de ir para as suas promotorias do interior. Como é que está no interior do estado? O interior do estado de Mato Grosso do Sul, né, como todo o interior, a grande maioria do interior do nosso país, ele é muito carente de muitos serviços, né, de muita estrutura, mas isso não nos impede, e muito ao contrário, isso nos chama, nos convoca a um compromisso com a população, a fim de fazermos a nossa parte como órgão fiscalizador dos poderes públicos, dos serviços públicos, a fim de que a população tenha serviços de qualidade, que seja atendida em suas demandas, que seus direitos constitucionais, principalmente, sejam garantidos por aqueles que detêm o dever de promovê-los, assim como nós,
Então, eu acredito e registro, né, que a nossa dificuldade no interior, essa escassez de alguns serviços, na verdade, ela deve servir de combustível para que a gente possa realmente dar o nosso melhor e assim construir uma sociedade mais justa. O Cortella, o Valéria, ele tem uma frase que eu procuro levar como filosofia de vida, que diz assim, que é ele recita, né, um filósofo judeu e diz o seguinte: se não for eu, se eu não for por mim, quem o será? Se eu for só por mim, que serei eu? E se não for agora, quando? Então eu repito, se eu não for por mim, quem o será? Se eu for só por mim, que serei eu? E se não for agora, quando? Essas frases, Valéria, traduzem muito bem a missão institucional do Ministério Público também. Por quê? O que isso significa? Vamos à primeira frase. Se eu não for por mim, quem o será? Ou seja, se eu não fizer, se eu não for protagonista da história no meio em que eu vivo, usando dos poderes constitucionais que a instituição Ministério Público nos concedeu, a fim de conseguir concretizar propósitos maiores em prol da sociedade, quem fará? Se nós não fizermos a nossa parte, quem é que fará? Né? Cidadão é carente de tudo, de poder, de estrutura. Infelizmente, a nossa sociedade é muito desigual economicamente. Então, se não for, se eu não for alguém, se nós não tivermos esse protagonismo, né, a gente, quem terá, né? E a segunda frase complementa a primeira, né? Porque não podemos também ficar só no individualismo, achar que somos donos da verdade. Por quê? Porque vivemos em sociedade e é normal que a sociedade, principalmente uma sociedade democrática, não haja um consenso. É uma utopia buscar uma sociedade baseada no consenso, porque a sociedade ela é conflituosa, as opiniões são divergentes, né? Todos são diferentes, cada um tem uma condição econômica, social, cultural, intelectual, espiritual diferente. As pessoas são diferentes, mas não quer dizer que são desiguais enquanto possibilidade de participação social na organização do Estado e na estruturação da sociedade. E é por isso que essa segunda frase, eu repito, se eu for só por mim, o que serei eu? Nós vivemos em sociedade e temos que aprender a conviver com as diferenças, enquanto indivíduos e enquanto instituição. Então, aqui na ponta, o Ministério Público tem que saber lidar com essas diferenças, dialogar com os demais poderes, todos sempre imbuídos na busca pelo interesse público traçado na Constituição e não na cabeça de cada um, e assim podermos desempenharmos com dignidade e honradez essa importante função que o Ministério Público nos concedeu. E por último... Doutor, eu acho que a gente viveu aí um momento muito singular, que exprime muito isso que você está falando, que é o respeito, a necessidade que o cidadão tem de atendimento, que é o momento da pandemia, né? Porque ali todo mundo foi nivelado, todos nós corríamos o mesmo perigo, e o Ministério Público precisava agir, precisava fiscalizar, porque era um momento diferente, sim, né? Que sim, mal as autoridades sabiam lidar com a situação, inclusive o Ministério Público, que também estava tateando para saber qual caminho tomar, concorda? Concordo, galera. Essas dificuldades nos ensinaram e inclusive reforçam essa máxima que eu citei, de que se a gente for só por nós, o que seremos nós, né? Eu digo eu, mas somos nós. Porque nós vimos aí com a pandemia que nós só conseguimos existir e nos realizarmos em sociedade. O isolamento social ensinou alguma coisa para a gente. Ensinou que a gente precisa das pessoas, precisamos uns dos outros, as instituições precisam ser unidas, embora diferentes nos seus interesses, não são desiguais no plano constitucional. Cada um desempenhando o seu papel, é possível que convivamos com as diferenças
é possível que podemos conceder um tratamento igual a todos, enquanto possibilidade de participação. E por último, né, só para concluir o pensamento, né, do que eu citei, se não for agora, quando? Nós vamos esperar até quando? Qual é o momento para se agir? Qual é o momento para se lançar na experiência? O momento é agora, né? Tem uma outra frase que eu gosto muito que cabe aqui. Cada instante é como uma arma municiada. É uma arma, é um infinito de possibilidade. Então, a cada instante nós estamos, querendo ou não, construindo uma história. E nós podemos, com o nosso trabalho, com o nosso envolvimento, com a nossa entrega, desempenhar uma função, eu digamos, até otimista. Nós temos que ser otimistas, tá? E não quer dizer trabalhar com a utopia, porque a utopia justifica também qualquer barbaridade. A utopia de se acabar 100% com a corrupção, de achar que nós somos os salvadores da pátria, isso é utopia. A utopia do consenso na democracia também é. Então, respeitar os valores, respeitar as diferenças, fazendo a nossa parte, acho que é uma das principais atribuições do membro do Ministério Público, é uma das principais lições que a gente aprende também aqui, trabalhando junto à sociedade, trabalhando junto às instituições, os outros poderes, para que nós possamos concretizar assim, uma realidade possível, um otimismo possível dentro desse otimismo, né? E não só simplesmente como um sonhador que está aí deslumbrado com um sonho e vai acordar desiludido, não é nada disso. Nós temos que fazer a nossa parte. O senhor pontuou uma coisa importante, que o Ministério Público também não é o salvador da pátria. Em alguns momentos, achou-se que, se eu for atrás do Ministério Público, ele vai resolver. E não é assim, nem tudo se resolve também, né? Algumas coisas precisam ser melhor elaboradas, precisam ser investigadas, e às vezes nós, como cidadãos, a gente quer o agora, e nem sempre dá, né, doutor? Exatamente. A sociedade, a população, principalmente a população mais carente, tem uma necessidade pelo agora que é compreensível. E nós, que estamos aqui representando as instituições de Estado, temos que ter consciência disso para que possamos fazer o melhor para atender essa população tão carente que sempre bate a nossa porta como última esperança. Então, é necessário, sim, o máximo de agilidade, de efetividade, trabalhar nesse sentido. Por isso que o diálogo é importante, porque a Constituição desenha uma série de direitos ali para o cidadão. O cidadão quer que os seus direitos sejam concretizados, e nem sempre não é só por querer, é por necessitar mesmo. E eles têm pressa, e com razão. Mas como você disse, Valéria, nem sempre a gente consegue, no estalar de dedos, com uma petição, com um processo, realizar um direito social garantido constitucionalmente. Às vezes é preciso, às vezes não, quase na maioria dos casos, nós precisamos concretizar, transformar a letra da lei e da Constituição em um direito vivo e pulsante. Como que a gente faz isso sozinho? Não. É por isso que aí volta a cair como uma luva a máxima que eu citei. Se eu for só por mim, que serei eu. Nós vivemos em sociedade, temos que dialogar com as instituições para concretizar esses direitos da população que tanto nos procura e é muito carente em muitos aspectos. Doutor Paulo, eu queria falar um pouquinho a respeito de uma palestra que o senhor deu, falando sobre o diálogo, a necessidade do diálogo entre o Ministério Público e o poder público. O senhor acredita que essa aproximação é necessária para unir forças, doutor? Valéria, o tema da palestra que você citou é Poder Legislativo, Ministério Público, um diálogo necessário em prol da consolidação da democracia. Embora o tema tenha sido apenas a relação entre o Ministério Público e Poder Legislativo, é preciso lembrar que há também o Poder Executivo e o Poder Judiciário, com o qual o Ministério Público possui e deve estabelecer um diálogo a fim de desempenhar de maneira correta e como manda a Constituição, né?
as suas atribuições constitucionais. Essa temática é muito pertinente, Valéria, em qualquer momento, porque nós estamos numa democracia muito jovem, né? E o Brasil, assistiu recentemente, como todos sabem, tentativas de ataque à democracia. E isso porque é do nosso histórico, histórico do nosso país, não é muito paciente com a democracia. É perceptível que o brasileiro ele se irrita muito fácil com a democracia. Até porque nós estamos aprendendo, a gente é muito infantil no assunto ainda, né, doutor? Não sei se seria essa a Exatamente. palavra, mas eu ainda acho que existe uma infantilidade ainda no assunto. Exatamente, como diz, né, o presidente americano Winston Churchill, a democracia é o pior de todos os regimes, com exceção de todos os outros. Ou seja, não é um sistema perfeito. Como eu falei aqui na primeira etapa da nossa entrevista, a democracia que busca o consenso absoluto, a utopia de que um dia vamos chegar a um consenso absoluto, de que uma opinião é melhor que a outra, isso gera uma justificativa utópica, né? Porque o consenso ele é utópico, não é possível que isso se concretize numa sociedade democrática. É inerente à democracia a discordância e não o consenso, né? O que nós precisamos aprender, e o brasileiro é muito incipiente ainda, é ter tolerância com a democracia, com as diferenças que a democracia traz, sem que isso signifique tratar de maneira desiguais os indivíduos, os grupos sociais, as minorias, as maiorias. Todos estão e devem estar no plano democrático no mesmo nível de igualdade. E é perceptível, né, como eu disse nesse começo, a nossa sociedade ainda é muito impaciente com a democracia, né? Ao primeiro sinal de discordância, muitos já ouviram nas redes sociais, na época da fake news aí, né, de que a democracia é um problema, que na verdade a corrupção, a outra utopia também, acabar com a corrupção. Onde tem ser humano, existe corrupção no mundo inteiro, não é uma exclusividade brasileira. Inclusive no ranking aí, recentemente divulgado pelo Núcleo do Nosso Patrimônio Público, o nosso querido coordenador aí, o Fernando Zalpo, divulgou pra gente, o Brasil está lá atrás no ranking de percepção de país corrupto, né? Mas isso não é uma exclusividade do Brasil. Então, trabalhar com a utopia de que nós vamos chegar ao consenso, de que a democracia é ruim porque não tem consenso, porque existe corrupção, isso é utopia. E a utopia, como diz Karnal, ela justifica os piores males, justifica as piores barbaridades. É preciso lembrar que os Estados Unidos jogou toneladas de bomba no Vietnã em nome da democracia. Quantas barbaridades a história nos mostrou que foram praticadas em nome da democracia. Além de muito ignorante, de muito jovem, o brasileiro ser muito jovem, Valéria, como você disse, com relação a esse tema, e por isso pouca paciência, nós temos a democracia tem um problema com a verdade, né? Porque a democracia é essencialmente relativista. Ela transforma verdades em números. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Às vezes a verdade de um não é a verdade de outro, né? Essa é a diferença na democracia. A minha verdade pode não ser a sua verdade. Exatamente. A verdade numa democracia é baseada na maioria, numa qualidade numérica, independentemente do mérito. Um exemplo bem simples. Se a gente submeter a um plebiscito ou um referendo a questão do aborto, por exemplo, e a maioria votar a favor ou contra, provavelmente considerando o caráter conservador da nossa sociedade, né, que acho que o mundo ocidental todo é muito predominantemente conservador, certamente teríamos uma decisão por maioria de que não seria possível, ou vice-versa. Independentemente se existe espírito, das outras acepções possíveis, religiosas, morais, a maioria iria decidir e isso se tornaria uma verdade. Então, a democracia ela tem esse caráter. Isso é democracia, né? Ela tem uma vocação de relativizar a verdade. E isso é um problema em tempos de fake news. Por quê? Porque não importa mais o conteúdo das notícias. Você, como jornalista, sabe melhor do que eu que é um grande mal hoje que assola toda a nossa sociedade,
trabalhar com a verdade, porque a verdade, uma fake news pode virar uma verdade, né? Uma mentira pode virar uma verdade, e isso pode ser chancelado no ambiente democrático, né? Esse é um grande problema. No momento de pandemia, a gente viveu muito isso, né? Essa questão de fake news, de vacina, não vacina, mas aí também são questões outras que às vezes nem vale a pena discutir. Mas eu acho que, nesse caso, por exemplo, eu acho importante o trabalho do Ministério Público quando está à frente do cidadão, porque ele é o guardião do cidadão. Ele vai estar sempre ali buscando constitucionalmente o que é melhor para o cidadão, né? Exatamente. Então, nesse ambiente democrático, o nosso guia, o nosso norte, a nossa bússola é a Constituição Federal, e é por isso que nós temos que estar aqui abertos para atender a população. E é importante que a população saiba e receba essa mensagem, Valéria. Parabéns pelo programa, né? Para poder mostrar para a população para que serve o Ministério Público. Infelizmente, né, quando a gente aqui no interior vai dar palestras, a gente percebe que há uma certa falta de conhecimento mesmo por parte da população do que é o Ministério Público. Todos sabem que faz um delegado de polícia, que faz um juiz, julga, o delegado de polícia faz, mas o que é o MP? Né? O MP ainda, no ideal popular, está muito pouco conhecido, e nós estamos aqui agora para falar, procure o Ministério Público. O Ministério Público serve para atender a população em todos os seus direitos constitucionais. Nós somos um órgão independente, autônomo, defensor da democracia, do regime democrático, da ordem jurídica. É assim que a Constituição desenhou o Ministério Público, não só como que promove a ação penal, mas uma série de direitos, uma série de proteção do patrimônio público, do meio ambiente, da cidadania, dos direitos humanos e coletivos. O Ministério Público é um verdadeiro ouvidor da população, e é importante que a população saiba disso, que nós não somos seres engravatados que ficam somente dentro dos seus gabinetes. Estamos aqui para atender a população. E é importante que essa mensagem chegue à população. Né? E o que essa população pode esperar do Ministério Público? Que tipo de atendimento, doutor? Que tipo de atendimento, quando ela bater na porta do Ministério Público, ela vai ter, no caso de Nova Andradina, por exemplo? Nova Andradina, nós temos 3 promotorias. Nós, aqui na primeira Promotoria de Justiça, que é a que eu sou titular, nós atendemos as questões do patrimônio público e social, que significa dizer a proteção dos bens públicos, dos entes públicos, do município, do Estado, das fundações. Nós fiscalizamos as fundações, suas contas, a regularidade das contas, da aplicação dos seus valores, dos seus bens, na finalidade instituída pela fundação. A proteção do meio ambiente também é uma atribuição aqui da primeira Promotoria de Justiça. Os direitos de cidadania, que envolvem a promoção da igualdade racial, igualdade de gênero, também a promoção de direitos humanos, que são os direitos consagrados constitucionalmente, como o direito ao lazer, o direito à vida, o direito ao trabalho, todos aqueles direitos que estão previstos no artigo 5º, 7º e em outros dispositivos da Constituição. E também temos aqui... Desculpa, doutor, eu te cortei, pode falar. Também atendemos vítimas de violência doméstica e familiar. Fazemos... isso é tão importante, né, doutora? A questão da violência doméstica. Outro dia eu conversei com a doutora Lívia, com a doutora Clarissa. Nós falamos muito sobre violência doméstica e feminicídio e a importância que o Ministério Público tem, essa ferramenta no auxílio dessa mulher nesse momento tão difícil. Sim, e aqui essa atribuição é dividida entre a primeira e a segunda Promotoria de Justiça, que fazem esses atendimentos às vítimas de violência doméstica e familiar. Promovemos as ações penais, as investigações, podemos solicitar... Nós temos uma delegacia de polícia especializada de atendimento à mulher aqui em Nova Andradina, que muito nos auxilia, que está sempre dialogando com o Ministério Público. Também atendemos na área civil, naquelas questões envolvendo incapazes, envolvendo menores de 18 anos, idosos, né? Aí já com a segunda promotoria, infância e juventude, patrimônio histórico e cultural, dentre outros direitos, e além da terceira vara criminal, que também promove as ações penais na maioria dos delitos praticados aqui em Nova Andradina. Onde fica o Ministério Público em Nova Andradina? Fica do lado do fórum. Do lado do fórum, muito, muito fácil de achar.
na rua Antônio Joaquim de Moura Andrade, na rua de trás, paralela, tá? Fica colado na mesma quadra do fórum, na Praça dos Poderes que a gente fala aqui, né? Tem o município, tem a Câmara, estão todos numa mesma quadra aqui. Muito fácil de achar. E as portas do Ministério Público do Estado estão abertas aí para a população. Eu costumo exemplificar, Valéria, quando eu vou falar com a população geral, que a gente tem que ver a sociedade como uma parábola islâmica que diz o seguinte: há um pacote de balas e as crianças estão esperando a divisão desse pacote de balas. E aí pedem para o mestre: mestre, divida essas balas entre a gente. E aí o mestre fala: claro. E eles dizem: vocês querem que eu divida ao modo de Deus ou ao modo dos homens? E as crianças dizem: lógico que é ao modo dos deuses, porque ao modo de Deus é muito melhor, né? Deus sabe tudo. Então ele começa e distribui 5 para você, 10 para você, nenhuma para você, uma para você, 30 para você, e pronto, ao acaso, né? Ao modo de Deus é ao modo do acaso, da sorte. Assim as pessoas vêm ao mundo sem saber. Alguns nascem em famílias abastadas, outros nascem em famílias carentes, sem acesso à saúde, à educação, sem acesso aos bens da vida, e outras com acesso a tudo. E ninguém pede para nascer com mais ou menos sorte. Então esse é o modo do acaso. E viver em sociedade nos permite distribuir as balas ao modo dos homens. Porque certamente se essas crianças perguntassem e soubessem que ao modo dos homens elas podem distribuir de maneira igualitária, certamente o mestre diria: vocês são em 10, nós temos 30 balas, então será 3 balas para cada um. Com certeza esse seria o critério. E assim é viver em sociedade. Eu prefiro o otimismo de viver distribuindo as balas ao modo dos homens e não ao modo do acaso. Nossa missão é combater o acaso, é não cruzar os braços e dizer as coisas são assim mesmo. Sabe? Quem está em escola pública, que se dane, é assim mesmo. Azar dele. Doutor, quero agradecer demais essa conversa. Foi muito legal, foi muito bom conversar com você, entender melhor o seu trabalho aí em Nova Andradina, conhecer um pouquinho da sua trajetória e disponibilizar o MP na Web para você sempre que você precisar, para a gente conversar mais com o cidadão, para a gente trazer mais informação, porque eu acho que isso é tão necessário, né? O Ministério Público se dispõe a tanto, então acho que a gente precisa explicar para essas pessoas que o MP está à disposição de todos. Muito obrigado a você, Valéria, eu que agradeço, parabéns pelo projeto MP na Web, de fundamental importância, e parabéns a toda a administração pela realização desse projeto, e tenho certeza que contribui, né, para a conscientização da população e mostrar a nossa cara aí para a sociedade. Obrigada, doutor. Em breve eu passo aí por Nova Andradina para a gente tomar um café. Opa, será bem-vindo. Obrigada. Tchau. Obrigado a você. Tchau, tchau. O MP na Web fica por aqui e na semana que vem nós voltamos para falar muito mais a respeito de Ministério Público, o trabalho dos promotores de justiça e suas ações. Tchau.